Boa noite, amigos da Casa do Caminho. Tudo bem? Eu sou Carolina, estudante da casa, e nessa noite vamos refletir um pouco mais sobre o discípulo André. Para dar início às nossas reflexões, vamos serenando os nossos pensamentos para a nossa prece inicial. Mestre Jesus, bons amigos, agradecemos por esse dia e pela oportunidade que tivemos de nos reunir, ainda que à distância, para refletir um pouco. Que possamos acalmar nossos pensamentos para compreender a mensagem e carregar essas reflexões ao longo dos nossos dias. E nós te agradecemos de todo o coração. Que assim seja. Muito bem, vamos iniciar então a nossa palestra dessa noite. Palestra essa que compõe o ciclo de palestras que vai acontecer, que está acontecendo durante todo o ano em comemoração ao 34º ano de fundação da Casa do Caminho. Nesse ano, nós comemoramos o nosso aniversário com o tema 34 anos na companhia do Mestre, os discípulos de Jesus. E aí, a cada mês desse ano de 2021, até o ano que vem, até o aniversário do ano que vem, nós vamos aí, uma vez por mês, abordar a vida, a trajetória de um dos discípulos de Jesus, conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Mês passado, tivemos o nosso amigo Antônio falando sobre Pedro, e agora vamos falar sobre o irmão de Pedro, o André. Bom, em termos de história biográfica, nós temos muito pouco a respeito de cada um dos discípulos. Temos muito pouco até mesmo a respeito do próprio Cristo. Até porque, antigamente, não tínhamos essas evoluções tecnológicas que hoje nos permitem registrar o nosso dia, a nossa vida. Então, para buscar esses dados, para buscar essas passagens, é necessário que seja feita uma pesquisa muito grande, é necessário que a gente vá se fixando, ligando os pontos ali da história para conseguir remontar os passos do mestre e daqueles que foram seus seguidores. Aqui do lado, dá para a gente verificar algumas imagens de Betsaída. Esse povoado, um pequeno vilarejo, um vilarejo pesqueiro, muitos pescadores residiam ali. Esse povoado ficava em Israel, próximo do Mar da Galileia, a poucos quilômetros de Cafarnaum. Essas cidades que eu citei, esses locais, foram o cenário de muitas das histórias que foram ilustradas pelo Cristo e pelos seus discípulos. E essa história do apostolado começa por aqui, quando Jesus convida André e Pedro para serem os seus discípulos. Dando continuidade a essa trajetória de André, lá em Mateus, no capítulo 4, a gente tem aí alguns trechos que vão falar desse momento em que Jesus convida André e seu irmão Pedro para o seguirem no apostolado. Olha lá. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas. Olha que grandioso isso, né? E aí, então, Mateus fala que eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram nessa causa, nessa proposta. Olha que bonito, se cada um de nós pudéssemos também sermos
pescadores de almas, pescadores de homens. Dentro da nossa proposta de vida, é claro que a gente não vai alcançar e nem temos essa pretensão, né, de arrebatar tantas pessoas como Cristo ou como os discípulos. Mas no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso local de estudo, de trabalho, na própria casa espírita, o que a gente pode fazer para também sermos pescadores de homens, para podermos também, com o nosso exemplo ou com a nossa atitude positiva, auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Fica aí essa reflexão para cada um de nós, não é mesmo? E o que dizer sobre André? Bem, de acordo com as literaturas, André era um homem muito centrado. Diferente do seu irmão Pedro, que tinha um perfil de liderança, André era mais introvertido. André conversava muito, mas apenas com pessoas do seu ciclo de amizade, pessoas já conhecidas. Quando ele estava no meio de outras pessoas, com outras conversas, por mais que ele soubesse do assunto, ele ficava um tanto retraído e acabava silenciando. Dizem que esse comportamento de André, esse emocional, um pouco mais introvertido, muitas vezes o deixava um pouco chateado, porque ele tinha o desejo de falar, tinha conteúdo, mas pela sua timidez, ele ficava um pouquinho de lado. O acanhamento de André o atrapalhava um pouco, mas não o impedia de seguir com a causa proposta por Jesus, que ele abraçou com muito amor e com muito comprometimento. André era sempre o primeiro a chegar às reuniões que aconteciam na Casa do Caminho, reuniões em que eles se organizavam para poder ouvir as palavras do Mestre Jesus, tirar as suas dúvidas e se prepararem para poder levar a palavra do Cristo para outros locais. O que eu acho mais interessante nesse sentido de Jesus reunir pessoas para o seguir, reunir pessoas para levar em frente a sua causa, é essa multiplicidade de personalidades, essa multiplicidade de pensamentos, de comportamentos, porque dessa forma a gente consegue se encontrar em cada um deles. Como eu disse para vocês, o apóstolo que foi tratado no mês passado foi o Pedro. Como a gente sabe, né, tinha aquele perfil de liderança, é tanto que Pedro deu continuidade ao trabalho do Cristo, depois em outros locais, assim como cada um dos discípulos, dentro das suas possibilidades, dentro das suas necessidades. E Pedro não era o único, né? Nós tivemos outros discípulos e cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito de ser. E Jesus justamente escolheu pessoas simples, pessoas com personalidades diferentes, porque ele sabia que depois de um tempo, cada um de nós poderia se reconhecer nesses comportamentos, nessas personalidades, para que a gente percebesse que não importa quais são as nossas limitações, quando a gente tem a vontade, a gente consegue vencer cada uma delas para seguir o Cristo, para seguir os seus ensinamentos, para colocá-los em prática à medida das nossas possibilidades. Jesus poderia ter escolhido seres perfeitos, sem nenhum defeito, mas não. Ele sabia que dessa forma ia se distanciar muito de nós que somos imperfeitos. Então, ele escolheu pessoas que tinham traços de personalidades que seriam compatíveis com as nossas, para que não tivesse desculpa e para que a gente conseguisse, então, colocar a causa acima das nossas dificuldades e tentar vencê-las a cada dia. Justamente para que fosse possível compreender a grandiosidade dessa proposta do Cristo e dessa necessidade que nós temos de olhar menos para os nossos defeitos e olhar mais para as nossas potencialidades,
do que a gente tem em nós que nos faz crescer, que nos faz melhorar. Problemas, dificuldades, todos nós temos. Muitas vezes, a gente pode até olhar para o outro, observar o comportamento do outro, querer ser igual ou até se diminuir, achando que a gente nunca vai conseguir ser daquela forma. Mas a proposta do Cristo, a nossa proposta enquanto seres em evolução, é olhar para nós, é se autoconhecer, fazer aqui esse escaneamento e verificar o que em nós precisa de melhora, o que em nós pode ser aprimorado e o que eu tenho de bom que pode me ajudar a vencer os desafios. Muitas vezes, a gente não dá valor para aquilo que a gente tem e passa tanto tempo buscando coisas que estão fora. No fim das contas, essa mudança, essa transformação que a gente tanto busca está dentro de cada um de nós. E a gente só precisa de uma motivação. Essa motivação é a vontade. É esse impulso que vem de dentro que nos move para essa transformação diária. Transformação essa que vem com as pequenas coisas. Vem nas pequenas atitudes no dia a dia. Eu gosto sempre de falar, de lembrar para mim mesma que uma grande coisa, uma grande caminhada começa com um pequeno passo. E com certeza, essas pessoas que a gente observa, que a gente admira, que fizeram grandes feitos, também começaram com um pequeno passo. E para mim, o exemplo de André é justamente esse, um exemplo de superação. Mas não superar os outros, superar a si mesmo. Superar, assim como ele superou o próprio acanhamento, assim como ele superou e assim como outros discípulos também tentaram superar as próprias mazelas, né? Superar a nós mesmos, aproveitando aquilo que a gente já tem de bom para construir e alcançar coisas maiores. Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 919, nós temos um capítulo que fala sobre o conhecimento de si mesmo. Os Espíritos nos falam que o primeiro passo para a nossa transformação moral, para que a gente possa resistir ao arrastamento das coisas negativas, ao arrastamento do mal, e para que a gente consiga um dia alcançar a perfeição, é necessário esse conhecimento de si mesmo. Ele até cita Sócrates, né? Que Sócrates tinha aquela frase, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec pergunta para os espíritos, como fazer isso? Porque ele sabia que essa tarefa não é uma tarefa fácil. A gente consegue olhar para os outros, mas quando se trata de nós mesmos, de fato é muito difícil, devido aos entraves da nossa própria personalidade. E Santo Agostinho, de uma maneira muito clara, muito objetiva e muito interessante, nos fala a respeito de como conhecer-nos a nós mesmos. Ele fala, né? Fazei o que eu fazia quando estava na terra. Ao fim de cada dia, passava em revista, né? Então, fazia ali um scanner, fazia ali um raio-x do dia. O que eu fiz de positivo? O que eu fiz de negativo? Será que as minhas ações são reprováveis? Será que as minhas ações foram satisfatórias? Será que aquilo que eu fiz, se fosse feito para mim, eu aprovaria? E dessa forma, nesse exercício diário, com essas pequenas doses de reflexão, a gente vai conseguindo conhecer a nós mesmos e verificar o que temos de bom e que podemos investir mais para que isso cresça, ou aquilo que nós temos que não é tão legal assim e que a gente pode trabalhar para mudar. E após a crucificação de Jesus, nós sabemos que os discípulos, né, os seus apóstolos, eles se separaram. E aí a proposta era que cada um fosse para um ponto ali do planeta para poder espalhar essa palavra de Jesus de uma maneira rápida, de uma maneira em que outras pessoas também pudessem ter contato com aqueles ensinamentos. E André, ele continuou a sua pregação, ele, de acordo com a história, tornou-se padroeiro da Rússia, da Romênia. A história também conta que ele ajudou a fundar uma sede
lá em Bizâncio, que é uma cidade que atualmente fica na Grécia. E aí ele nomeou lá um bispo, ajudou a fortalecer essa igreja, ajudou a fortalecer esses ensinamentos também em outros lugares, espalhou o evangelho de Jesus por outros lugares, né? Trouxe esses dados históricos para a gente poder confirmar, né? Essa proposta dos discípulos que foram se espalhando pelo mundo, cada um dentro da sua proposta, colocando aí o ensinamento de Jesus em prática. Mas, como a maioria dos discípulos, André também foi crucificado. Tivemos aí um governador chamado Egeias, que pediu para que André negasse a fé cristã, para que André negasse Cristo. E André, como era um homem de muita fé, de muita convicção e comprometimento com a causa que ele já havia assumido há muito tempo, que ele já havia testemunhado e colocado em prática na sua própria vida, com certeza não negou Jesus e dessa forma foi condenado à crucificação. Mas ele não se sentia merecedor de ser crucificado como Jesus. Então, ele foi crucificado em forma de X. Então, quando a gente pesquisa a figura de André, ele aparece geralmente com essa, na verdade não é uma cruz, né? É um X feito em madeira, porque foi dessa forma que ele foi crucificado, à medida que ele não se achava merecedor de ser crucificado, igual Cristo foi. Pedro também, né? Como nós vimos lá o Antônio comentando, Pedro também não foi crucificado como Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí André também solicita uma crucificação diferente, por não se achar merecedor do Cristo, né? Por não se achar merecedor de ser crucificado como Cristo. E assim finalizamos as nossas reflexões dessa noite. Quero agradecer essa oportunidade e que cada um de nós possamos ser pescadores de homens, pescadores de almas, assim como cada um daqueles que estavam na companhia do Mestre Jesus. Vamos finalizar as nossas reflexões com a nossa prece de encerramento. Mestre amigo, muito obrigada por esse momento que tivemos a oportunidade de parar alguns minutos para podermos nos conectar pela vontade, pelo pensamento, por esse sentimento de fraternidade que nos ronda, que nos rodeia e que nos faz ser grato por essa doutrina que é consoladora e que tanto nos auxilia, sobretudo nesses momentos de crise. Que possamos encontrar amparo nas palavras do Cristo e nos seus ensinamentos. Que possamos ser gratos, resilientes. Que possamos vibrar pelo nosso planeta Terra, pelos nossos profissionais da saúde, por todos aqueles que estão nos leitos, por aqueles que estão desencarnando, pelas famílias muitas vezes em desespero e por cada um, Mestre Jesus, que roga pelo seu amparo. Que possamos ter força para resistir aos dias difíceis e que possamos aproveitar com gratidão aos momentos de felicidade. Que cada oportunidade seja de aprendizado. E nós te agradecemos do fundo do coração, na certeza que na próxima semana estaremos novamente unidos. Que assim seja, graças a Deus.